está nos acompanhando, seja bem-vindo ao Facebook da Comunidade nos Passos do Mestre e ao Instagram da Comunidade nos Passos do Mestre. Estamos nos dois lugares, nos aventurando nessas lives. E hoje a Geise e eu estamos aqui para conversar, né? Quem acompanhou no Stories, ou quem caiu de paraquedas, a gente quer conversar sobre esse tempo de ressignificar trabalho nessa pandemia, né? Tudo muda, o trabalho muda, a forma de trabalhar muda. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, assim. Então, você é nosso convidado, nos assista e compartilhe as suas dúvidas, a sua partilha também, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós prometemos não fazer o esforço de estar ligado nos dois ali para poder daqui a pouco responder alguma coisa. Mas a gente vai conversando aqui, cada um na sua casa, né, Geise? E a gente quer conversar, quer ter uma conversa bem em casa, né? Conversa em casa. Isso Muito aí. bem. Então tá, acho que para começar a gente pode se apresentar, né? Porque nem todo mundo nos conhece, assim. Na verdade, poucas pessoas nos conhecem. Então acho que a gente pode se apresentar, por favor, as primeiras damas. Então, boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Eu sou a Geise, sou da comunidade Nos Passos do Mestre. E o que tu faz, Geise? Então, além de ser da comunidade, né? Além de ser da comunidade, eu sou professora e estou experimentando aí essa novidade de trabalho remoto, né? Porque até algum tempo atrás a gente estava ali presencial e aí tudo mudou, né? Tudo alterou, assim. Então, estou aprendendo e me adaptando nessa nova forma aí de trabalhar à distância, mantendo a qualidade, né? Pensando também nos alunos, enfim, muitos desafios. Que legal, fiquei sabendo que já tem aluno teu na live do Instagram, olha aí. Ai, sim, a Isa, beijo, Isa. Oi, pra ti também. E eu me apresento também, eu sou o Roger, eu sou consagrado à comunidade nos Passos do Mestre e sou casado e trabalho numa empresa de tecnologia e trabalho remoto há mais tempo, né? Eu não mudei agora o trabalho remoto, eu já trabalho mais ou menos há uns 3 anos nessa modalidade. Então, assim, quando mudou esse fato, assim, né, de termos que estar confinados, né, nesse confinamento, nesse proteger-se, né, contra o contágio, eu acabei não mudando a forma de trabalhar. Assim, em teoria, eu não mudei o jeito, porque eu continuo remoto, né, não mudou nada para mim na questão do trabalho, mas mudou tudo também, porque a pandemia muda tudo, né, essa nova situação, acaba ressignificando, mas assim, o trabalho remoto continua, não tive que me adaptar ao trabalho remoto, porque isso eu já trabalho há algum tempo, e enfim, nós vamos conversar sobre essas coisas hoje, então, que a gente possa trazer nossa experiência aqui para todo mundo que está nos escutando, né, e muita gente eu vou te dizer, Geise, não foi só tu a única pessoa, não foi só tu a pessoa que me chamou quando começou essa troca, né, de trabalho remoto, né, porque sabia, o Roger trabalha remoto, né, então, muita gente, acho que até alguns que estão nos escutando, me perguntavam, e aí, como é que eu faço agora, né? Como é que faz esse trabalho remoto, né? Porque é uma coisa nova. Esses dias eu estava pensando, né? A partir de uma frase que a mim nos trouxe, que é a frase do Karnal, né? O filósofo Karnal. E ele diz assim, todos os processos da humanidade se aceleram quando em tempos de guerra, em tempos de pandemia, né? Então, por exemplo, esse negócio de trabalhar remoto é um negócio que possivelmente alguns anos para frente, num futuro, sei lá, a médio e longo prazo, se teria muito como se tem agora, né? Não se teria dessa forma, né? Mas seria um pouco mais para frente, um pouco mais planejado, enfim. Mas quando tem essas situações de pandemia, guerra e tudo se acelera. Então, eu pensando sobre isso, sabe que eu pensava assim, o quanto a gente precisa se adaptar a esse novo tipo de trabalho. Porque muita gente me perguntava assim, mas tu trabalha mesmo ou tu fica só em casa, né, de pijama? Né? A minha mãe não acredita ainda, né? Minha mãe não acredita ainda que eu trabalho em casa. Minha avó se escandaliza, porque é uma questão, mas tu não vai para o trabalho, tu não tem mais ido. Mas eu trabalho em casa, né? A forma de ver o trabalho, a forma de trabalhar acaba mudando, né? Então,
ficava pensando nisso, assim, o quão acelerado foi esse processo e o quão a gente precisa se ajudar para se preparar. Porque, eu vou te falar, a minha dificuldade, e eu já paro de falar, dou a palavra a ti, porque eu falo bastante, pessoal não, né, mas na live eu falo bastante. Mas, assim, quando eu comecei o trabalho remoto, eu vi uma vantagem, porque a minha equipe, o meu departamento, o meu setor, ele não tinha ninguém aqui. Eu era o único daqui e eu continuo sendo o único daqui, né? Do Brasil, da América Latina nesse momento. Então, eu tenho um colega no Panamá, eu tenho um colega nos Estados Unidos, tenho um colega em Marrocos e tal. Então, não tem porquê o meu chefe não está aqui, né? Então, não tem porquê o meu chefe está aqui no meu cangote, né? Porque não está, é diferente a forma de trabalhar. Então, o chefe precisa confiar, eu preciso ter uma responsabilidade com o meu trabalho. E isso muda muito, isso muda a forma com que a gente trabalha, né? Porque às vezes a gente trabalha, e você que está nos ouvindo pode se identificar, né? Eu trabalho mais, eu produzo mais quando meu chefe está me cobrando. Quando e aí, o relatório é aquele, e aí, por que não é aquela aula que tem que dar, e aquele planejamento que tem que fazer? Às vezes a gente trabalha por estímulo, por esse estímulo do chefe, e não por outros estímulos, né? E eu tive que aprender a trabalhar dessa forma, porque eu vi a vantagem. Por exemplo, a minha primeira e maior vantagem é que eu não precisava me deslocar ao teu trabalho. Então eu ganhava um tempão. Eu ganhava tempo de sono, eu ganhava tempo de oração, eu ganhava tempo em família. E hoje eu consigo olhar para isso com mais tranquilidade e, assim, vi as vantagens e também vi as desvantagens. No início é bem difícil a gente se adaptar, né? Acho que tu pode partilhar um pouco. Assim, de não sei que hora eu tenho que parar de trabalhar, eu não sei que hora, enfim, várias atrapalhadas que ao longo do tempo tu vai se adaptando. Não, mas eu preciso pensar diferente, eu não estou mais trabalhando na firma, eu não estou lá no local, eu estou em casa, mas eu preciso trabalhar, preciso render, né? Vou respirar. Respira aí, então. Mas é isso, assim, né? A gente precisa. É uma nova organização, completamente diferente, assim, né? E é muito fácil, às vezes, por a gente estar em casa, se perder no horário, se perder na hora de parar, de ter o momento certo, por exemplo, para descansar, né? Essa, para mim, por exemplo, assim, foi bem estranho me adaptar com ficar, às vezes, um dia inteiro em frente ao computador, né? Que o trabalho é bem dinâmico, né? Eu entrava de sala em sala, eu via gente e tal. Agora eu vejo as pessoas, mas é através de uma tela, assim, né? E muitas demandas também que vai sendo pedido de planejamento disso, daquilo, e aí tu fica naquela ansiedade de talvez não conseguir dar conta de tudo, e quando vê, tu extrapolou o horário, e quando vê, nossa, mas aí foi que eu fui te chamar, né? Eu disse, não, só um pouquinho, eu não tô parando para almoçar, que isso, né? Eu preciso ter... O que mudou que é diferente do trabalho do local, né? Então, e depois que a gente foi partilhando, eu fui vendo que não, é tudo uma questão de organização, de ajuste, de ter horário, de ter um horário adequado, assim, para fazer o meu intervalo, que é importante esse intervalo, porque é quando eu também vou poder relaxar, né? E isso faz com que quando eu termine o dia de trabalho, eu não esteja tão cansada, tão esgotada, né? Tão exausta, me dá mais qualidade de vida, assim, também, né? Então, ajudou e muito, assim, né, o reestruturar e pensar também que eu preciso ter um lugar adequado para o trabalho, e aqui em casa, né, eu que moro junto com a família, é o lugar que tem que ser adequado e também tem que ser um lugar que tu combine com a família, né, os horários que tu vai entrar, que tu vai ter reunião, que se for passar não dá para falar alto, essas coisas todas, né? Mas até de poder pensar nisso aí que tu falou, né? Quando a gente pensa nessa organização, quando a gente começa a usar estratégias, aí otimiza o tempo, tanto para trabalhar quanto para fazer as outras coisas, como poder fazer uma leitura espiritual muito mais, né? Poder rezar muito mais, enfim, né? Tantas outras coisas que tu começa a ir ordenando. E também o risco de, se não tiver isso, daqui a pouco tu tá trabalhando de noite, de dia, e aí não é saudável, né?
Eu diria que não é trabalho, né? É um trabalho escravo, não é um trabalho livre, né? Exato. Porque a gente pode até pensar nesse tempo, porque quando veio a pandemia, a gente fica naquela situação assim, eu vou ter que trocar de trabalho, eu vou ter que trabalhar remoto ou eu vou ser despedido, né? Era Uhum. aquela coisa assim, não volta a economia, né? A gente não quer falar de economia aqui, né? Até porque a gente não sabe, né, direito. A gente sabe daquilo que a gente faz. E aí, assim, a gente precisa dizer, é, às vezes tem uma instabilidade, uma insegurança que para nessa situação, assim, mudou, eu tenho que fazer, e agora como é que eu vou fazer? Então tá, eu ganhei um notebook, então agora eu vou trabalhar em casa. E eu vi muitas pessoas perguntando, agora eu tenho que dar conta 24 horas. Aí eu fico pensando assim, minha esposa é professora, tu é professora, como é que a gente vai adaptar, como é que vai dar todo o conteúdo que se daria presencialmente, explicando sabe aquele movimento do professor que chega junto do aluno, olha, né, como é que ele está escrevendo, enfim, tudo isso, assim, como é que vai fazer, como é que vai produzir? Então, o produzir é muito subjetivo nesse caso, né, porque você tem que produzir bom, tu tem que dar o máximo para o teu aluno, mas o máximo é o melhor, não é aquela coisa assim, eu vou ficar 24 horas disponível para o meu aluno, não é um suporte técnico, né, é que tu tem que ficar 100% online. Não, tu tem que ter o horário de trabalho. Se tu tinha tu tinha um horário de trabalho na escola, na empresa que tu trabalhava, bom, tu deve seguir esse horário, a não ser que teu chefe muito, olha, agora a gente vai trabalhar um pouco menos, né? Eu acho que é as situações, né? Nós vamos reduzir a carga horária, vai reduzir o salário, mas a gente não vai demitir ninguém. Bom, a gente precisa encarar isso como um fato novo e algo um olhar de esperança para isso, né? Porque a gente pode se desesperar. Não, então agora reduziu meu horário de trabalho, então vou ter que trabalhar 12 horas por dia. 12 horas não é saudável. Não é saudável trabalhar, né? Bom, vamos olhar para a média, né? 8 horas. 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Né? Vamos pensar assim. E que a gente trabalhe de segunda a sexta. Né? Uhum. Porque a gente precisa ter tempos de descanso, a gente precisa, porque a gente está em casa, então tudo mudou. E aí eu vou falar para vocês que até o meu trabalho remoto, que eu já trabalho há muito tempo, mudou com essa pandemia, porque minha esposa agora está em casa, todos os turnos, né? É diferente, eu não posso trabalhar da mesma forma, né? Ela também precisa trabalhar, ela vai estar conectada, vai estar em reunião, vai estar dando aula, e eu também preciso respeitar esse momento e preciso ajudar nisso. Então, porque quando ela estava em casa, sei lá, num turno de folga, ela ia lá e me ajudava. Eu disse, olha só, fiz um almoço. Então, eu não preciso desconectar muito antes, sei lá, a gente almoça meio-dia, né? Vamos pensar assim. Então, meio-dia e eu estou desconectado, vou lá e almoço, porque o almoço está pronto. Não, mas agora é diferente. A gente tem que lembrar que nós temos responsabilidade na nossa casa também, né? E com isso a gente precisa dar conta das outras coisas, com com a justa medida, né? Então, bom, às vezes a gente vai eu e minha esposa assim, né? Dando um exemplo, a gente vai se conversando. Hoje eu tenho reunião, geralmente tenho reunião meio-dia e meia, são o horário das minhas reuniões, bem no horário do almoço. Ou eu almoço mais cedo com ela, ou eu almoço depois sozinho, porque ela não vai me esperar para almoçar, porque ela não tem as questões do trabalho dela. Então, eu preciso me organizar. Se eu não consigo, bom, eu vou dizer, olha, hoje eu tenho reunião e não consigo, só vou parar uma. Beleza, ela vai lá e faz o almoço. Ou eu antes deixo preparado. Sabe aquela coisa assim? Um vai lá, tira do congelador a carne e o feijão e deixa lá descongelando de manhã. Tô pensando no almoço, tô ajudando, né? E não é o ajudar, eu tô fazendo junto, né? O ajudar é muito característico do homem, né? O homem diz, eu ajudo em casa. Não, faz junto, né? A Tá gente tem que junto. mudar, virar essa chavinha, né? Eu faço Uhum. junto. Qual é a minha parte? Bom, eu vou almoçar e volto pro trabalho. Não, eu tenho um horário de almoço. Se tu não consegue ficar uma hora parado, porque, bom, enfim, daqui a pouco não precisa ficar uma hora parado, mas é bom se tu consegue ficar, é bom, né? Se tu trabalha 2 turnos, né? Dando esse exemplo. Uhum. Bom, eu vou parar, vou almoçar, e aí, bom, o que que eu posso fazer? Bom, posso lavar a louça, posso conviver com a minha esposa por um tempo, eu posso dar um tempo, eu posso ler, né? Posso rezar o terço, eu posso investir em outro lugar, né? Porque quando a gente fala de trabalho remoto, a gente está falando de investimento de tempo. Porque, bom, eu posso sair da minha cama e entrar numa reunião em 2 minutos. Em 2 minutos meu computador liga e eu já estou numa reunião, né? Já fiz isso, já acordei atrasado, sabe? Aquela coisa assim. Vou confessar aqui a minha miséria. Não consegui rezar porque estava na hora da reunião, meu chefe estava me esperando, bom, entra direto na reunião e depois recupera. Mas aí, assim, com que qualidade eu entro na reunião?
com que qualidade eu faço meu trabalho, né? Porque eu também preciso me preparar para o trabalho. Não é porque eu estou trabalhando em casa que eu não vou me preparar, né? A gente falava antes de entrar que tem várias dicas, né? O que mais tem é dica de home office agora. Agora o que bomba é dicas de como trabalhar remoto. E eu estava olhando uma delas e eu achei meio ridículo, assim, porque é a primeira dica de todo mundo, assim, organize um lugar. Coloque uma roupa adequada. Cara, tu tá em casa, usa uma roupa confortável, né? Não tô falando aqui porque as pessoas sabem que tu tá em casa. Tu não precisa, né, pros guri aí, né? Tu não precisa botar aquela camisa que tu dorme, que é toda esfarrapada, que é pior que um pijama, né? Que parece um mendigo, né? Tu não precisa usar essa roupa, mas tu pode botar uma camiseta, né? Seja apresentável, Seja né? apresentável. Esse dia eu tava comentando, né? Faz um tempo já, eu tava numa reunião, tava todo mundo em casa. E aí, os chefes estavam todos de camisa social. E porque geralmente nas minhas reuniões, e isso é uma coisa que eu posso falar, assim, a comunicação muda, né? Se tu trabalha pessoalmente, tu tem reuniões, aí se reúne, né? As professoras fazem reunião pedagógica, né? Vai lá, se reúne, todo mundo senta em cima, num círculo e tal. Aí hoje tá todo mundo online, né? Quem tá falando tá na tela. E os outros escutando tudo ou não escutando, né? Porque se tu bota no mudo, tu não sabe o que tá fazendo. Se tu não tá na câmera, tu não sabe o que tá fazendo, né? A gente vê vários memes aí de videoconferência. Só que quando eu olho para minha comunicação, bom, eu tenho que ser assertivo. Quando eu tô numa reunião, eu tô numa reunião. Eu queria trazer o exemplo da roupa, né? Porque quando eu tô... os chefes lá estavam todos de camisa social, assim, nossa, uma apresentação formal, né? E aí quando entrou um gerente maior, assim, tipo, né, chefe de todo mundo, entrou lá para apresentação e ele tava de moletom. E eu pensei, bom, sabe essa dica de moda? Tá, tudo bem quando tu vai falar com o cliente daqui a pouco, mas assim, as pessoas sabem que tu tá em casa. Tem que ser leve o trabalho, né? Para que o trabalho também seja leve. Claro, tu tem um modo de conduta, né? Uma conduta de vestimento, tem empresas que têm conduta de vestimento, né? Tem uma maneira de se vestir. Bom, mas em casa é diferente, tu pode relaxar um pouco, né? É aquela coisa assim, tu não vai trabalhar dormindo na cama, né? Então sabe aquelas dicas que a mãe dava quando era criança? Acorda, lava o rosto, arruma o cabelo, escova os dentes. É o mínimo que tu tem que Arruma a fazer para cama, sai do arruma a quarto. cama, sai do quarto, né? Então, lava a mão. Hoje tá em alta lavar a mão, né? Tem que lavar a mão. Lava a mão. Tudo direitinho. É... Lavar a mão. Entra em qualquer site, tem tudo. Mas aí tu olha assim, bah, o cara que é mais graduado lá, ele tava de moletom, por quê? Ele tá em casa. O trabalho dele não muda pela roupa que ele tá, pela apresentação. Agora, se tu for numa reunião formal, no lugar, procurando um emprego, tu vai numa reunião. Aí é diferente, mas tu tá trabalhando em casa, tu tem que ressignificar essas coisas, né? É mais importante tu caprichar num relatório, num trabalho, numa resposta de um e-mail, né? Do que na roupa, por exemplo, né? A roupa tá o externo, mas nem sempre aparece, né? Às vezes tem uma reunião que é vídeo, então, bom, beleza. A reunião de áudio funciona, se vocês trabalham, se a pessoa que tá nos escutando trabalha, bom, áudio funciona, é legal ver vídeo, é legal, tá na moda, né? Mas áudio também funciona, e é muito menos desgastante, né? A gente fazer uma, uma reunião por áudio, né? Funciona também, né? Como ligar. Antigamente a gente ligava, né? Telefone. Exato. Ontem a gente se ligou, né? Não deu certo. Exato, não deu certo, a internet estava ruim. No WhatsApp aí, tipo, não, mas vamos ligar, quem sabe? Aí deu, funcionou muito bem. Mas da gente poder entender, né, que é diferente, não é a mesma coisa. E a gente precisa se dar conta disso, né? Saber colocar os limites em relação a si mesmo. Nem tudo que eu conseguia fazer presencialmente eu vou conseguir fazer e vou precisar fazer, né, no trabalho remoto, e de saber pôr limites para mim e, ao mesmo tempo, impor limites para os outros, né, para que os outros também possam entender que a gente está vivendo um momento diferente, e isso não quer dizer que eu não vou dar o melhor de mim, porque daí também a gente começa a pensar, né, mas afinal de contas, por que eu trabalho, né, por que eu faço tudo o que eu faço? Por que esse esforço todo de adaptação?
no caso das profs aí, que é o que eu sei falar um pouquinho mais, né? De achar metodologias, de ir atrás, né? De despender tantas energias, assim, em ver novas formas de se comunicar, novas formas de poder chegar nos alunos, né? Por quê? Porque toda essa motivação, assim, de fazer o diferente, né? Para quem que eu trabalho? Não é para o meu chefe, são para pessoas. No meu caso, eu trabalho para os alunos, né? No caso aí de uma empresa, é para um cliente, mas esse cliente ele é uma pessoa que tem uma história. Então, o meu trabalho ele tem um impacto nessa pessoa. E quando eu descubro isso, tudo fica diferente, né? A gente vai pensar ali o frentista, ele pode pensar que o trabalho dele se resume a abastecer os carros, ponto. Ok. Ou, né, ele pode também pensar que a partir do trabalho dele passa o professor, passa o médico, passa tantas outras profissões e o trabalho dele garante que essas outras profissões comecem a funcionar porque é assim que os profissionais acabam podendo se deslocar. Ou seja, todo trabalho é muito necessário e a partir do momento que a gente se dá conta disso, do lugar, da importância desse trabalho na vida das pessoas que eu impacto e também na organização da nossa sociedade, fazendo com que ela gire, né, mesmo nesses tempos de pandemia, as coisas começam também a... Aí tem sentido eu querer fazer o melhor, aí tem sentido, né, eu querer aprender a me comunicar melhor, porque é para aquela pessoa, eu trabalho para alguém, né? Exato. Tem um livro que fala sobre a santidade do trabalho, né? Trabalho ordinário, graça extraordinária. E fala disso, assim, a gente trabalha como se fosse, como se trabalhasse para o Senhor, que a gente trabalhe como se trabalhasse para o Senhor, né? Não para o nosso chefe, não para prestar contas, mas para o outro, né? Como tu falava, Geise. Eu acho que isso dá uma importância tão grande, sabe? Às vezes eu vi até o sentido do meu trabalho, né? Meu trabalho é trabalhar com Excel, com dados, com informação. Mas o que isso impacta? E aí nessa pandemia eu vi, eu estou ajudando, e eu fiz um projeto que eu estava ajudando a melhorar os sistemas das empresas de hospital, de educação. Tipo, olha, meu trabalho está impactando direto nisso, né? Então, isso faz sentido, porque daí, bom, eu vou trabalhar com que ânimo, né? Porque, normalmente, quando a gente tem isso, esse tempo de pandemia, a gente, ou não quer trabalhar, ou tá, tô de férias, então eu faço o que eu posso, e aí, assim, o que eu posso é o mínimo, né? Eu não me esforço para aprender, eu não me esforço para, eu não consigo entrar aqui nessa reunião, eu não consigo fazer o meu trabalho, eu não consigo se não for do jeito habitual, e a gente acaba tendo um olhar um olhar sem esperança sobre todas as coisas, né? Um olhar que vai nos matando, e vai matando o outro, né? Que espera o nosso trabalho, né? Que depende de nós, né? Então a gente vai perdendo esse olhar, assim, né? E a gente não consegue viver a transcendência do nosso trabalho, né? Porque, bom, daqui a pouco não, sei lá, a gente não consegue mais trabalhar remoto, tem que trabalhar só no local. Bom, a gente vai ter que reaprender a trabalhar novamente, né? De uma forma, uma hipótese aqui, né? Mas a gente precisa sempre viver a transcendência. E a transcendência do nosso olhar, assim, do nosso olhar, assim, eu não trabalho só por trabalhar, eu trabalho para dignificar a sociedade, para dignificar a minha vida, né? Dignificar o outro. Né? Tantos exemplos aí que são um doar-se para o outro, né? Os profissionais da saúde, né? Que não podem trabalhar remoto, não tem essa opção de trabalhar remoto, né? Um enfermeiro, uma médica, né? Não pode. Claro, tem tipos de médicos, né? Que já estão fazendo atendimento online aí, né? Que antigamente nem se falava nisso, né? Se repudiava isso. Agora, bom, terapia, enfim. Mas ressignificar o trabalho que é possível, assim, e ajudar na sociedade. E aí, assim, esse olhar de ressignificação que tanto olha para as dificuldades, né, ou olha para a ansiedade, olha para a falta, assim, pai, agora eu não sei se eu vou ter trabalho. Eu não sei até quando vai o meu trabalho assim, porque se for assim, sei lá, eu não produzo tanto, eu não sei. Mas o olhar com esperança e um olhar com esse olhar transcendente, trocando em miúdos, olhar com o olhar de Deus, né?
colocar Deus no meio de Exato. tudo, né? E aqui a gente não está falando só, a gente está falando, olha o que a gente está falando, né? Algo prático, algo profissional, algo que é humano, a gente coloca Deus. E aí Deus faz parte da nossa humanidade, né? Quando Deus se encarna, Deus faz parte da nossa. E essa é a ideia, né? Colocar o olhar de Deus nas coisas que nós fazemos. E aí é cheio de esperança. A gente olha com o olhar da providência, porque Deus não deixa faltar nada a nós, né? Nós pedimos e recebemos, como diz a palavra, né? E acho que a gente pode partilhar, né, Geise, que esse olhar nós temos pela fé, né? Exato. Não é um treinamento, uma coisa que nos dá isso, mas é a fé, né? É a fé que dá sentido a tudo que eu faço, né? E que me move a me acordar cedo, e que me move a me adaptar, e que me move a me reinventar, né? Por uma para ser como uma resposta de gratidão a Deus por ter providenciado esse trabalho para mim, né? E ter me colocado nesse lugar. Então, a minha resposta de gratidão a Deus dentro desse lugar é dar o melhor de mim para aqueles que ele também me confia por meio desse trabalho, né? Para aqueles que eu também vou atingir com aquilo que eu vou fazer, que é muito humano, né? E que ao mesmo tempo é trabalho da graça de Deus em nós, assim, né? Então precisa desse olhar de esperança, assim, né? Para que tenha sentido tudo que a gente faz, para que tenha sentido enfim, todas essas adaptações que são muito necessárias, que é o sair de nós mesmos, né? Muitas vezes, nos aperfeiçoando, vendo coisas muito práticas e muito humanas que vão nos ajudar, né, a poder viver esse tempo de forma melhor, como uma questão de organização, como coisas que a gente falava antes, né? Até uma dica que tu me deu que eu achei muito legal, que muitas vezes eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu poder selecionar aquilo que é mais urgente, aquilo que pode esperar, enfim, né? São coisas muito humanas e que fazem o meu trabalho ser muito melhor, né? E ser uma resposta agradável a Deus também, né? Exato. Tu falou em dica e eu lembrei assim que a gente tem um material para dar para quem está ouvindo a live, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente vai dar o canal para como conseguir esse material, porque assim eu já tinha escrito algumas dicas, não essas dicas que estão nas redes sociais aí que todo mundo já falou, né? Mas dicas diferentes, dicas, vou te falar, dicas a partir da experiência de Deus e a partir da experiência que eu tenho já de trabalhar remoto e aquilo que a gente foi percebendo com os irmãos que a gente foi partilhando, assim. Então, dicas preciosas. A gente tem esse material de dicas que são, assim, você não vai encontrar em site nenhum, né? Só aqui, só com a gente. E também, porque às vezes a gente, quando a gente falava lá no início sobre organização, e aí tu falava dessa dica da organização, assim, o que fazer, às vezes a gente precisa criar uma metodologia, como se fosse como não, né? Um calendário, né? Um quadro de horários para nós. Como é que eu vou me organizar? Então, a gente tem um quadro de horários que é mais ou menos aquilo que eu uso para produtividade, para poder parar, para poder pensar como é que eu vou fazer meu trabalho bem. Assim, o que eu faço de manhã? Quais são as dicas para um trabalho de manhã? E à tarde? O que eu faço meio-dia? Assim, tipo um horário, uma agenda que a gente vai compartilhar com vocês, né? Com dicas de horário, com sugestões de como trabalhar nesses turnos, né? Então, é um material bem legal, é um material que, assim, tu não encontra, a gente produziu da nossa experiência, tu não vai encontrar em lugar nenhum, e a gente quer te convidar a ter. Não tem custo nenhum, tá? A gente não está vendendo aqui esse material. A gente quer te ajudar, a gente quer ajudar tanto nessas dicas mais práticas, tanto quanto colocar Deus nesse trabalho, né? Porque se está sem sentido, se está difícil, se está pesado, porque Deus não entrou ainda. Né? A gente quer dizer isso para você. Né? Deus ainda não entrou. Mas, falando sobre como conseguir esse material, tu pode entrar no site, a gente depois divulga lá abaixo do Facebook, lá, porque no Instagram eu acho que não consigo colocar, mas eu vou tentar. Anota aí.
seguindo A gente pode ponto. pôr nos comentários do Pode, post vamos colocar nos também. comentários. Boa, boa. Vamos colocar. O site é seguindo ponto nos passos do mestre, seguindo ponto nos passos do mestre.com.br/baixar traço material. É longo, né? Mas vai dar certo. Fala de Tá? novo, Roger. Seguindo Seguindo ponto ponto nos passos do mestre.com.br/baixar traço material. nos passos baixar Nos traço passos do material. mestre.com.br/baixar traço material. Ops, botei errado. Vou A botar de gente novo. divulga lá no Facebook porque é mais fácil, Aham. né? A gente não pegar o link errado, né? Mas a gente já divulga lá, assim que acabar a live, a gente coloca lá. Então tu vai, cadastra o teu nome e teu e-mail e a gente vai te mandar esse material sem custo nenhum. E aí tu pode ajudar e pode perguntar também pra gente nas nossas redes sociais. Alguma dica, eu tô com dificuldade assim, não tô conseguindo resolver, não sei. Conversa com a gente, chama a gente ali pelo Facebook, a gente já coloca também os nossos perfis e pode Uhum. nos contatar também por ali, né? E outro convite, né, Geise? Sim, a gente também tem um canal de comunicação que a gente quer te convidar a participar. Se tu gostou dessa live, se tu gostou desse conteúdo, a gente pretende trazer outros assuntos de outras coisas que a gente está vivendo também. E esse vai ser um canal onde mais informações, vocês vão poder ter acesso, outros materiais também, né, que falam um pouquinho da nossa experiência, que é um grupo no Facebook vocacional NPM 20 anos. Então, vocês podem também entrar nesse grupo para também conhecer um pouquinho mais da comunidade, se vocês se interessaram, né? A gente vai ficar muito feliz em poder acolher vocês e também poder contribuir, compartilhar outros materiais assim com vocês. Ah, ô Roger, sabe o que a Isa, minha aluna, falou? Hum. Que essa nossa conversa tá lembrando aquela chamada de vídeo que tu fez lá na aula. Ah, que Que... legal, participei lá com eles. Que Aham, legal, olha aí, viu? exato. Já estava desde lá, já, no ano passado, né, retrasado, se não me Aham, engano, compartilhando com a gente sobre a tua experiência de trabalho remoto e ela se lembra até hoje. sim. Gente, já tá no Face e já tá no Instagram o link. Então você pode acessar lá e curtir. E já mandar o e-mail, já mandar o nome, pra gente mandar esse material aí pra ti, certo? Uhum, isso E, aí. e o link também do grupo para te poder entrar e também pegar esse material aí que a gente vai estar produzindo e vai ter para poder estar mais junto da gente e facilitar a nossa comunicação, certo? Isso aí. A gente espera que as pessoas tenham gostado, né? A gente gostou do bate-papo. Eu gostei. Sempre tem coisas novas, né? A gente vai conversando e sempre surgem Aham, coisas novas, mas é isso aí, que a gente possa fazer mais, que a gente possa conversar mais e possa se ajudar, né, nesse tempo de ressignificar o trabalho, ressignificar a forma com que a gente faz as coisas, certo? isso Colocando mesmo. Deus no nosso coração. É isso Então, aí. uma boa noite para todo mundo aí, a gente vai finalizando a live, né? Para não ficar se repetindo e também para deixar um gostinho para depois, para você também curtir no nosso material, no nosso link. Fique com Deus, um ótimo início de semana para você, Isso aí, um ótimo certo? início de semana. Fiquem com Deus. Agora vamos ver como é que termina a transmissão aqui. Então, Ó, acho que no Instagram. Tchau, gente do Instagram. tchau, pessoal. Obrigada pela participação, companhia. E o Facebook, vamos acabar. Tchau, gente. Tchau, tchau.